Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os módulos 55 e 56 do grupo 4. Já estamos começando a apostila 4 e ele trata de concordância nominal. A teoria está nas páginas 12 a 16. E para começarmos a falar sobre concordância nominal, vamos ler essas duas placas. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Proibido entrada de estranhos. E aí? As duas placas estão diferentes. Proibida na primeira e proibido na segunda. O que há de diferente nas duas? Já adianto uma coisa, as duas estão corretas. E aí, gente, o que vocês conseguem deduzir daí? E para continuar a nossa conversa, vamos lembrar um pouquinho do substantivo. O substantivo, ele flexiona em gênero, número e grau. Só que a nossa intenção agora, o nosso foco, são apenas nas flexões de gênero e número. O que é flexão de gênero mesmo? Masculino, feminino. E flexão de número? Singular e plural. O adjetivo também flexiona em gênero, feminino e masculino, e em número, singular e plural. Então vamos lá. O que é concordância nominal? Concordância nominal são as flexões de gênero e número entre o substantivo e os seus determinantes, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o particípio. Um exemplo: os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Olhem lá, todos os termos devem ir para o plural. Então, nós temos uma regra geral de concordância nominal. Na regra geral, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Olha lá, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Todos os itens nominais devem concordar. Observe que os artigos os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino plural. Então, para haver concordância na regra geral, todos os termos da oração, como artigo, pronome, numeral, substantivo e adjetivo, devem concordar com o substantivo. Um exemplo: a menina comprou balas ontem. O menino comprou balas ontem. As meninas compraram balas ontem. Os meninos compraram balas ontem. Aí vocês vão me falar assim: tia, mas o verbo também mudou. Ah, muito bem pensado. O verbo é uma outra conversa que nós vamos ter em alguns módulos para frente, tá? Após a regra geral, nós vamos ver que existem algumas regrinhas que devem ser seguidas fora a regra geral. Então, olha lá, um adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Essa é a regrinha que eu já falei. Então, exemplo: que pintura bonita, pintura feminino singular, bonitas feminino singular também. Quando eu tenho 2 ou mais substantivos e um adjetivo. Primeiro, o adjetivo deve concordar com o substantivo que está mais próximo. Um exemplo: que bonita pintura e poema. Poema é masculino, pintura é feminino. Só que como bonita está próximo à pintura, ele fica no feminino. Segundo, se o adjetivo vier depois do substantivo, ele concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Então, aqui ele aceita 2 tipos de concordância se o adjetivo vier depois do substantivo. Então, olha lá. Que pintura e poema bonito está concordando com o poema. Que poema e pintura bonitos está concordando com os 2. Terceiro caso:
2 ou mais adjetivos e um único substantivo. Um substantivo caracterizado por mais do que um adjetivo deve concordar da seguinte forma. Primeiro, colocando o artigo antes do último adjetivo. Por exemplo, adoro a comida italiana e a chinesa. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Exemplo, adoro as comidas italiana e chinesa. Então, se eu deixar a comida, eu preciso separar e colocar o artigo antes do segundo substantivo. Se eu deixar os dois juntos, eu preciso colocar o meu artigo no plural. E as expressões? Existem algumas expressões que existem regras próprias. Uma delas é a da plaquinha que eu falei lá no comecinho da aula. Então, vamos lá, ó. Anexo. Anexo o recibo, anexa a fatura. Então, anexo deve concordar com o substantivo que ele acompanha. Bastante ou bastantes. Esse aqui vai ser um boom para vocês. Quando eu falo em bastantes telefonemas, está correto? Cantam bastante bem. Qual é a diferença deste bastante para esse aqui? Neste aqui, bastantes está exercendo a função de pronome indefinido. Ele pode ser substituído por muitos. Agora, no segundo exemplo, bastante está exercendo função de advérbio de intensidade. Então, por isso, ele não vai para o plural, porque o advérbio de intensidade não tem inflexão. Então, sempre que eu quiser saber se eu devo usar bastantes ou bastante, basta substituir por muito ou muitos. Se na minha frase couber muitos, então o correto é usar bastantes. Se na minha frase só couber muito, então o correto é usar bastante. Meio e meia. Meio e meia, quando eu estou falando de quantidade numeral, meio copo de leite, meia xícara. Quando eu estou falando de quantidade, quando ele é um numeral fracionário. Agora, se eu estiver falando em meio de um pouco, quando ele vira advérbio, aí é sempre no masculino. Menos não muda. Menos alunos, menos alunas. Não existe menas. Menas não existe. É totalmente incorreto dizer isso. Número 5. As expressões é proibido, é bom, é necessário variam apenas quando acompanhadas por determinantes que as modifiquem. É proibido entrada. É proibida a entrada. Então, se o meu substantivo vier com um artigo antes, proibido tem que concordar. Então, se o substantivo for feminino, proibida tem que ser usado. Agora, eu não tenho artigo aqui, então proibido fica no masculino. Isso responde à questão das placas lá no comecinho da aula. E quando temos números ordinais? Antes do substantivo, o substantivo pode ser usado no singular ou no plural. Então, exemplo, a segunda e a terceira casa ou a segunda e a terceira casas. Se o número ordinal vier depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Por exemplo, as casas segunda e terceira. Então, quando eu tiver numeral ordinal, se ele vier antes, ele pode ser usado no singular. Agora, se ele vier depois, o substantivo tem que estar no plural. Para nossa aula online, vocês vão ler a teoria, concordância nominal, lá nas páginas 12 a 16, realizar os exercícios 1 a 4 das páginas 26 e 27 e o exercício 1 da sessão para conferir. Não esqueça de anotar as dúvidas que você tiver. E como tarefa, vocês vão realizar os exercícios 5 a 8 das páginas 27 e 28. Até daqui a pouco.